acesso ao judiciário é garantido a todos. Quem não tem condições financeiras para contratar um profissional para fazer orientação e acompanhamento dos processos pode recorrer à Defensoria Pública, às comissões de atendimento da OAB nos estados e aos núcleos de práticas jurídicas instalados em instituições de ensino superior. Quer saber mais sobre como essa assistência gratuita funciona? Acompanhe o artigo 5º de hoje. Está na Constituição Federal. O Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Mas quem tem direito a esse tipo de benefícios e como ele é prestado? É o que nós vamos saber com Gustavo Alves, vice-presidente da ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, e com Nilton Rubens de Oliveira, vice-presidente da Fundação de Assistência Jurídica da OAB-DF. Obrigada por virem até aqui. Doutor Gustavo, gostaria de começar perguntando para o senhor como é que é o trabalho das defensorias públicas. Bom, o trabalho das defensorias públicas é um trabalho sensível, voltado para a população em situação de vulnerabilidade, tanto econômica quanto em situações bem mais específicas, quanto idoso, criança, consumidor ou situação de violência doméstica. Todos esses trabalhos são realizados pela Defensoria, dentre tantos outros, inclusive na área federal, Previdência e com um recorte bem específico na área trabalhista, e sempre com um trabalho para atender da melhor forma possível quem não tem condição de acessar o sistema de justiça ou de garantir seus direitos de forma extrajudicial por não dispor de recursos para poder contratar um advogado. E desde quando a população pode contar com a Defensoria Pública? A Defensoria Pública tem previsão na Constituição Federal desde 1988. Todavia, a instalação ainda não ocorreu de forma ampla, da forma como deveria ocorrer, principalmente depois da emenda constitucional 80, que prevê que ao menos um defensor público em cada unidade jurisdicional deveria existir. Ela ainda não ocorreu dessa forma. A última Defensoria Pública instalada ocorreu a instalação no mês de março, que foi a do Amapá. A gente espera que até 2022 todas as comarcas possam contar com ao menos um defensor público para prestar esse serviço de excelência para a população. Doutor Nilton, e além da Defensoria Pública, onde que a população que precisa pode buscar assistência gratuita? Ela pode buscar junto à Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Fundação de Assistência Judiciária da AFAJ, da Ordem dos Advogados do Brasil. Também junto aos núcleos de prática das faculdades, também é possível conseguir esse atendimento gratuito à população hipossuficiente. E como é feito esse atendimento, doutor Nilton? É um cliente que precisa desse atendimento gratuito, como qualquer outro cliente que a advocacia privada também deveria atender, com a mesma excelência. Vai passar, obviamente, por uma triagem para saber se efetivamente é alguém que precisa, afinal de contas, precisamos concentrar esforços aonde a sociedade mais precisa, verificando que ela tem condições de ser recebida por aquele núcleo, passe a ou judicialização, ou talvez, quem sabe, um possível acordo, que também é um método de solução de litígio que a gente também utiliza dentro dos núcleos de prática e da Fundação de Assistência Judiciária. Para já resolver mais rápido, né? Muito rápido, sim. E o que diz quem precisa recorrer à assistência jurídica gratuita? A gente foi atrás destas pessoas para saber qual é o retorno delas. Conseguiram resolver o problema? Estão satisfeitas? Vamos mostrar agora o caso do Francisco, que teve um problema trabalhista. Pode mostrar aqui. Eu era auxiliar de patrimônio e teve um acidente fora do trabalho, que foi o atropelamento. Fiquei lesionado, fiquei com a lesão permanente. A empresa faliu em seguida. A carteira de trabalho até hoje continua assinada. Aí eu tive que procurar a instituição, conseguir informações, através de informações, comunicados também. Aí vim aqui e aqui eles me acolheram. E, graças a Deus, está bem encaminhado já toda a tramitação para receber os direitos trabalhistas que tem para receber. Doutor Nilton, a gente assistiu agora a experiência do Francisco na área trabalhista. Mas quais são os casos que mais chegam à assistência jurídica gratuita? Infelizmente, casos de natureza criminal, violência doméstica, também da área de família, também na faixa a gente atende questões previdenciárias relativas a idosos, crianças.
mulheres em situação de risco. É um leque bem amplo, né? Bastante amplo, e a gente conta com muitos colaboradores, graças a Deus, mas também com muitos voluntariados da advocacia e também bacharéis em direitos, que esse também é um braço que a advocacia faz, não só social, para atender a população carente, mas também para poder fomentar o início das carreiras da advocacia e do jurídico propriamente dito. E como é que funciona o caso do advogado dativo, doutor Newton? Não havendo naquela localidade um defensor público ou um núcleo de prática ou uma fundação de assistência judiciária, aliás, Brasília é a única unidade da federação que tem fundação de assistência judiciária. Nesses casos, o juiz ele pode nomear um advogado, e esse advogado ele é chamado advogado dativo. Ele vai, para aquela situação, atender o jurisdicionado e levar aquele procedimento, aquele processo adiante, e, em seguida, ele pode, eventualmente, se o juiz fixar, honorários em favor dele e o Estado quem tem que pagar. Isso acontece muito, doutor Gustavo? Bom, primeiro é importante reforçar que o modelo constitucional de assistência jurídica, ele é o público prestado pela Defensoria Pública e, em razão da não instalação ainda efetiva das defensorias públicas em todas as unidades da federação da forma adequada, a gente ainda conta com um apoio muito forte, tanto dos núcleos de práticas jurídicas, das faculdades, escritórios jurídicos, quanto da advocacia privada, principalmente por meio do advogado dativo. Doutor Gustavo, então vamos falar agora de quem tem direito à assistência gratuita. Quais são os critérios que essa pessoa tem que preencher? Bom, a Defensoria Pública, ela trabalha com duas vertentes. Uma, que é a tradicional, que é a questão da econômica, da hipossuficiência econômica, e a outra é uma interpretação um pouco mais ampla da Constituição, que trata das pessoas em situação de vulnerabilidade. Para buscar o serviço da Defensoria Pública, basicamente a gente analisa que a pessoa precisa, ao menos, ter interesse de conhecer o seu direito. Às vezes só uma informação é o suficiente para ela, às vezes ela não quer judicializar, ela quer tirar uma dúvida, então ela já poderia buscar o serviço da Defensoria Pública e acabaria passando por uma triagem, recebendo orientação, provavelmente ainda sem a questão da avaliação socioeconômica, financeira dela. Na outra vertente, ainda no recorte econômico, cada unidade da Federação e a Defensoria Pública da União fazem um recorte específico de critério do que seria suficiente. A gente tem um país de dimensões continentais, então cada realidade de cada estado exige um recorte específico. Como regra, as defensorias atendem quem ganha no grupo familiar até 3 salários mínimos no recorte econômico, mas qualquer pessoa que se veja em uma situação de vulnerabilidade, ainda que momentânea, pode ter acesso ao serviço da defensoria. Então, a gente vai ter situações contra direito de idoso, direito do consumidor, tanto individual quanto coletivo. Mulher em situação de violência, às vezes existe uma questão patrimonial e o cônjuge acaba retendo patrimônio. Naquele momento ela tem uma disponibilidade e por isso ela precisa da assistência naquele momento. Outras situações que acabam sendo delicadas, igual a população em situação de rua, que não tem como demonstrar a situação de renda, mas a gente já presume a vulnerabilidade dela para fazer esse atendimento. Pessoas com deficiência, e quando a gente fala de acessibilidade, ela tem uma vulnerabilidade que é típica, independente da condição socioeconômica dela, e todas essas situações é uma função extra da Defensoria Pública, uma interpretação mais ampla do artigo 5º da Constituição, para que a gente possa sempre atender quem está em situação de vulnerabilidade e garantir o acesso ao direito, que é completamente diferente do acesso à justiça, ao poder judiciário. E a nossa equipe gravou algumas dúvidas nas ruas. Vamos conferir a primeira delas. Se a pessoa recorre à justiça gratuita e se descobre que ela não é hipossuficiente, o que pode acontecer? Doutor Newton, o que pode acontecer com essa pessoa? Ela pode responder criminalmente, civilmente, em razão de uma possível fraude que ela possa ter cometido nas informações que ela prestou. É necessário ter responsabilidade com isso, afinal de contas, isso pode prejudicar uma gama de pessoas que dependem dessa assistência judiciária gratuita, por meio também da Defensoria, por meio da Fundação de Assistência Judiciária e dos núcleos de prática, e ela está tomando um espaço que não deveria ela tomar. Então, em razão disso, ela pode responder criminalmente, conforme prevê a lei de concessão de benefício da gratuidade da justiça, e também civilmente e pelas custas judiciais e pelos honorários ali decorrentes.
E para evitar isso, é feita uma checagem desses critérios que são necessários para ser atendido, doutor Gustavo? Se a avaliação ela não for em razão da situação de vulnerabilidade ampla, que esse é o critério amplo da defensoria hoje, e não estritamente o econômico, sim, as pessoas passam por uma triagem inicial para ver se o perfil dela se enquadra com o perfil dos possíveis usuários do serviço da Defensoria Pública. Ela se enquadrando no perfil, ela vai ter o encaminhamento da medida que for adequada para ela, seja extrajudicial, seja judicial, seja para começar um trabalho para uma tutela coletiva, que aí a situação independe da análise patrimonial. E vamos a mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Caso alguma pessoa receba uma indenização milionária, ela pagará pelos trâmites ou continuará sendo beneficiada pela justiça gratuita? Doutor Gustavo. Bom, uma das alterações do Código de Processo Civil de 2015 é sobre a forma de concessão do benefício da assistência judiciária, que é diferente da assistência jurídica. São duas. Embora sejam parecidos os termos, eles são diferentes. A assistência jurídica prestada pela Defensoria ou pelas faculdades, pela Fundação de Assistência Jurídica, e na questão judiciária, aí a gente já entra num regimento próprio do Código de Processo Civil. A pessoa, ela tem, quando ela é concedido o direito para ela do benefício da assistência judiciária, algumas situações podem ocorrer. Se a renda dela no momento inicial não era suficiente, pode ser que o pagamento das custas, honorários, enfim, decorrentes possam ficar para o final do processo, como é o caso da pergunta feita pela telespectadora, ou durante o processo, dependendo do valor, pode ser feito um parcelamento para que ela arque com esses valores das custas. Pode haver um abatimento proporcional, dependendo da situação de renda. No caso específico da pergunta, havendo uma indenização milionária no final, ela deveria, sim, ao final, recolher as custas, os honorários em favor do sistema de justiça, porque é o razoável que ocorra dessa forma, e a gente não onere também o poder público para uma pessoa que, ao final desse período, pode custear o benefício. E se durante os próximos 5 anos também, ao término do processo, era uma situação diferente, a pessoa termina o processo, ela não ganha essa ação, mas ao longo de 5 anos, depois do término do processo, a situação econômica dela muda, ela também pode ter cobrado também essas custas decorrentes da assistência judiciária. Com relação à assistência jurídica, vai depender do entendimento de quem estiver fazendo atendimento, se deveria cessar naquele momento o atendimento ou não, o que é pouco provável. Ela vai ser assistida da melhor forma possível até o final do processo. E antes de encerrar este bloco, vamos conferir mais um depoimento. Desta vez foi a Maria da Conceição que precisou de ajuda. Pode mostrar aqui. Procurei aqui para assistência gratuita e fui atendida a respeito de um veículo que eu tinha que estava alienado, já faz algum tempo, mas assim, foi muito bom. Eles me encaminharam, me incentivaram que deveria resolver o problema através da assistência jurídica e me deram os encaminhamentos para outros lugares. Então, assim, fui bem atendida, foi muito bom. Bom, no próximo bloco a gente vai ver mais exemplos. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre assistência gratuita. Aqui no estúdio eu converso com Nilton Rubens de Oliveira, vice-presidente da Fundação de Assistência Judiciária da OAB-DF, e também com Gustavo Alves, vice-presidente da ANADEP. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. A assistência gratuita também pode ser usada para ações coletivas? Doutor Gustavo, pode ou não? Sim, a Defensoria Pública, diferente da advocacia, ela também tem legitimidade para propor as tutelas coletivas, principalmente a questão da ação civil pública, que compete também ao Ministério Público. Nessas situações específicas, a Defensoria Pública atua, normalmente sem custo, porque quem é o titular da ação costuma ser a Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrando em defesa de um direito da coletividade. Não é a pessoa que está envolvida e que teve algum prejuízo, algum reflexo de uma relação específica. É a Defensoria Pública
em face daquele outro agente, seja público ou privado, para buscar garantir esses direitos. Então, como é a Defensoria Pública, não tem ônus nenhum. E nesse caso, todo mundo que está ali naquela ação tem que ser hipossuficiente, tem que ter o critério de vulnerabilidade ou não? Quando a gente trata de ação civil pública ou quando trata de tutela coletiva, a gente está falando de vulnerabilidade, uma situação específica mais ampla. Então, o reflexo ele é do grupo e, eventualmente, o simples fato de haver um indivíduo naquele grupo de pessoas que se enquadram no perfil de vulnerabilidade e não só de hipossuficiência econômica justifica a tutela coletiva via Defensoria Pública. Se essa pessoa buscou, os outros vão acabar se beneficiando também desse tipo de atuação da Defensoria. E a gente mostra agora mais um depoimento. O Hélio buscou ajuda para resolver uma pendência com um cliente da microempresa de mudanças que ele tem. Pode mostrar aqui. Eu armazenei uma mudança deles por um certo tempo e esse cliente, ele tinha, assim, desaparecido. Ele, mais de 3 anos que ele deixou de entrar em contato com a empresa, não tinha endereço fixo e acabou que a gente ficou preocupado porque não tinha contato desse cliente, não tinha recebido conforme nós temos um contrato assinado e o cliente descumpriu e acabou que eu vim aqui para poder resolver essa questão e, para a honra e glória de Deus, foi resolvido. Doutor Newton, a gente viu aí o caso do Hélio, que é microempreendedor. Mas no caso de um outro tipo de empresa, ele poderia recorrer também à assistência gratuita ou não? Não, via de regra não. Pelo menos pela Fundação de Assistência Judiciária. Nosso foco é efetivamente o cidadão e não a pessoa jurídica propriamente dita. É óbvio que em situações em que a pessoa jurídica está sendo afastada justamente porque ela já não mais opera e o possível sócio já está em fase de realmente falência, não tem como custear os honorários de um advogado particular, possivelmente ele pode ser atendido, sim, mas via de regra não. Que aí também ele já está deixando de ser empresa, né? Exatamente. E no caso da Defensoria, doutor Gustavo, aí pode atender a empresa ou funciona como nas comissões nos núcleos jurídicos? A Defensoria Pública ela presta assistência jurídica integral e gratuita. Se ela é integral, ela também acaba atingindo as pessoas jurídicas, mas com um critério muito maior sobre a necessidade de se utilizar desse serviço que é voltado para quem não tem condições, nesse caso, econômicas de custear o advogado e as custas do processo. Normalmente a atuação acaba ocorrendo em favor dos microempreendedores, do empresário individual, do pequeno empresário individual, de empresas em situação de falência ou em situações em que existe uma fraude societária. São essas situações mais comuns em que a gente acaba atuando a favor das pessoas jurídicas, mas também atendendo ao mandamento constitucional da assistência jurídica integral. E agora vamos a mais uma pergunta gravada nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Posso transferir um processo de um advogado particular para um público? Como isso é feito? Doutor Gustavo, o processo pode ser transferido se houver necessidade, se a pessoa mudou de condição financeira ali? Como regra, sim, a Defensoria Pública pode assumir essa demanda, seja em razão da quebra da confiança, mas o que é preciso nesse primeiro momento é que haja pelo menos, se existe uma relação amistosa ainda com o patrono, com o advogado, que ele renuncie para que a Defensoria possa atuar, ou, no mínimo, a Defensoria Pública vai fazer a notificação de que está sendo realizada a revogação dos poderes para que ela possa passar a atuar naquele processo da pessoa que, às vezes, não tem mais condição de custear o advogado, mas é preciso deixar claro que a relação contratual subsiste, que se ela devia para o advogado, ela vai ter que pagar pelo trabalho que foi realizado. Então, o simples fato de sair da advocacia e ir para a Defensoria Pública não exime da responsabilidade contratual. Se existir um contrato, ela vai ter que arcar com as responsabilidades do contrato com o advogado, que é uma situação paralela que vai ser discutida em um outro momento. Era uma dívida que já existia, né? Já existe. É um contrato entre as partes, ele tem que ser cumprido também, se não foi abusivo. E como é que é feita essa transferência? O processo parte de onde ele já vinha, doutor Newton, ele começa de novo, do zero? Como é que é feito isso?
Não, a marcha do processo ela é sempre para frente, né? Como costuma no jurídico a gente falar, né? Ela não tem como, desculpa o eufemismo, perdão, o pleonasmo, mas voltar para trás, ele não tem condições, ele sempre é para frente. Então, a partir do momento em que substituiu o advogado ou o defensor, o processo ele ainda continua na mesma fase em que se encontra. Ele não muda em razão da assistência que está sendo feita para ele ou em razão do advogado que está sendo construído naquele momento. E você, o que acha da assistência judicial gratuita? É importante para garantir acesso ao judiciário para quem não tem como pagar um advogado? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Quem não tem condição de pagar, né? Aí, tendo gratuito, já é uma boa para a gente, né? E para todos nós, né? Isso é super importante. A justiça gratuita atende aquelas camadas mais necessitadas que não pode pagar um advogado. No meu caso da pensão alimentícia da minha filha, eu resolvi assim. Eu não tinha condição de pagar os custos. Assim, para quem ganha pouco e tudo, é de grande ajuda. Muito mesmo. Nossa, já pensou se não existisse? A gente ficava de mãos atadas. A situação financeira está crítica para todos, né? E para quem não tem condição de pagar um advogado, isso é importantíssimo. Muita gente que não pode pagar, né? Pelo menos tem esse benefício, graças a Deus, né? Imagina se não tivesse. Ainda bem que tem, né? E as pessoas, a gente viu que elas reconhecem a importância da assistência gratuita e cada vez mais, doutor Nilton, elas têm recorrido a isso quando elas precisam? Cada vez mais. A FAGE, a Fundação de Assistência Judiciária da Ordem, ela foi criada em 1983, reconhecida como de utilidade pública em 85. Essa necessidade tem aumentado cada vez mais e o reconhecimento também, mas precisamos ainda trabalhar um pouco mais a informação e o cidadão bem informado, certamente ele consegue buscar muito mais seus direitos. E nos estados, como é que é essa realidade? Também tem os núcleos nas universidades e também pode ser criado, o senhor disse que o Distrito Federal é o único que tem a FAGE, mas pode ser criado também nos estados? Pode, perfeitamente possível. Todos os estados ele têm autonomia para isso. Depende um pouco da política a ser adotada por cada seccional e também por meio das faculdades. Cada uma tem a sua autonomia didática e administrativa para poder criar os seus núcleos de prática. Espero que se criem mais e consiga atender cada vez mais a sociedade. Mas a realidade em outros estados, eu não tenho exatamente em números, as dificuldades são enormes, né, doutor? Mas a demanda é enorme também. A demanda é enorme também. E a gente espera que se crie essas políticas a serem adotadas em cada estado. Agora, a gente sabe que são cerca de 6 mil defensores públicos estaduais que fazem uma média de 14 milhões de atendimentos por ano. É um número bem grande, né, doutor Gustavo? Como suprir toda essa demanda? É um número significativo, mas a gente ainda pode fazer muito mais. Hoje, esses 6 mil defensores não são um número suficiente, adequado para prestar o serviço que a Defensoria Pública deve fornecer para a população, nos termos da Constituição. A gente ainda só está em 40% das comarcas, ainda faltam 60%, a gente falta mais da metade. É um grande desafio, a gente sempre conta com a sensibilidade do Legislativo, do Executivo. O principal problema é sempre a questão orçamentária. Para a gente poder ter mais defensores públicos, a gente precisa da ampliação do orçamento. A gente vê que a Defensoria ainda continua sendo desprestigiada e precisa de mais atenção para que possa ampliar. Os defensores e defensoras fazem um trabalho que é hercúleo de tentar alcançar o máximo da população sempre possível, às vezes ao custo pessoal, para que não se deixe de garantir o direito de ninguém. Quando a gente inclui, a gente não exclui ninguém. Agora, é fundamental a importância essa questão de parceria, né? Tanto com as universidades quanto com as comissões da OAB, para poder ter esse atendimento e conseguir chegar a mais gente onde a Defensoria não consegue, né, doutor Nilton? Exatamente. Aqui em Brasília, por exemplo, recentemente nós firmamos um convênio com o Tribunal de Justiça do DF para atender nos CEJUSCs, que são as centrais de conciliação. A Defensoria não está conseguindo atender o hipossuficiente naquele momento, especialmente dos superendividados, as pessoas que têm conta de luz atrasada e assim por diante, que é uma condição muito complexa, muito difícil, e a Defensoria, infelizmente, não tem corpo suficiente, e a gente firmou um convênio com o Tribunal de Justiça, estabelecemos que vamos ceder 40 voluntários para poder atender essa sociedade, essa população carente.
Agora, dia 19 é o dia do defensor público. Então, antes de encerrar o programa aqui, eu gostaria de parabenizar o senhor e toda a categoria e também de fazer uma pergunta: como é que esse dia pode ser comemorado cada vez mais, garantindo mais assistência a quem precisa, doutor Gustavo? Exatamente. A comemoração ela vem em razão dos avanços que tivemos nas últimas 2, 3 décadas, do crescimento da instituição, do reconhecimento da importância, inclusive na pesquisa feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria Pública, reconhecida como a instituição mais confiável do país. Então, a gente ter o trabalho reconhecido pela população, pelo nosso público-alvo, é gratificante, mas para a gente poder comemorar ainda mais, o que nos deixaria muito mais feliz é poder atender toda essa parcela da população que muitas vezes nem sabe que tem o direito e por isso não busca. A nossa função, além da busca da resolução dos conflitos, seja de forma judicial ou extrajudicial, é também educar em direitos e permitir que a população tome consciência e que possa, enfim, cobrar mais, seja dos entes públicos ou privados, que seus direitos sejam respeitados e também tomar conhecimento de que ele também tem deveres, que eles precisam também ser respeitados, precisam ser observados. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Gustavo, doutor Nilton, muito obrigada por terem vindo até aqui. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.